Olá pessoal, vamos para mais um filme comentado. Eu sou o professor Fernando Moraes, professor de História, e eu vou comentar um filme que ele é extremamente polêmico. Então, se o filme é polêmico, esse vídeo vai ser mais polêmico ainda. Eu quero deixar um recado, gente, que eu não aceito comentários com ofensa, tá? Você quer comentar no meu canal, qualquer outro canal sério, deem argumentos. E hoje não, essa semana eu deletei três comentários com xingamento. Gente, xingamento mostra que a pessoa não tem argumento, então não é aceitável aqui, né? Outra observação é que algumas pessoas reclamaram no canal que eu estou dando spoilers. Spoilers, né? Spoilers. Acho que é assim que chama, né? Olha, gente, quem me conhece sabe muito bem que eu falo de tudo mesmo, do filme, do livro, e então eu faço os comentários dos dois, né? Mas como que as pessoas não perceberam isso ainda aqui no canal, eu não tem problema nenhum, eu deixo um alerta aqui de spoilers, tá? Aí a pessoa talvez nem assiste o vídeo por causa disso. Esse filme, ele comenta, ou melhor, ele mostra estigmas de Cristo, que são os seus ferimentos na cruz, que acontece com milhões, ou melhor, com centenas de pessoas há muito tempo. Então, sem demorar muito, porque o vídeo ele vai ser comprido, vamos então comentar a história do filme e depois os seus comentários. Já estava, né, passando o nome do filme. O filme é o Estigmata. Um filme maravilhoso, eu já assisti 4 vezes e eu indico para vocês assistirem. Ele traz reflexões aí bastante interessantes. Vamos beber água aqui. Estigmata. Perdão, minha alergia. Gente, o filme é o seguinte. Um ex-padre, ele é detetive do Vaticano. Então mandaram ele aqui no Brasil, se não me engano, no norte do Brasil. E para ele investigar uma imagem que estava chorando sangue. Só que ele chega ao velório de um monge estigmatizado. E então acontecem vários fenômenos religiosos. E ele fica sabendo que uma menina sofre de estigmas. Lembrando que os ferimentos de Cristo na cabeça, nas mãos, nos pés, aqui no peito, que foi a última lança, né, que mataria ele, e as chicotadas. Só que tem uma questão. A mulher, ela é ateia. E os estigmas só acontecem para quem é fiel, ou melhor, quem acredita em Jesus. Então, só que a coisa não para por aí. Ele vai acompanhar ela. Então, ele vê que além desses estigmas, ainda rola uma história no filme falando que se ela tiver todos os estigmas, ela pode morrer. Um homem começa a incorporar ela. Então ela começa a falar masculino e ela começa a escrever em aramaico. Aramaico era a língua de Cristo, tá? E ele começa a ficar impressionado. Só que aí ele tem a foto, ele manda esse material para o amigo dele, tradutor. Só que esse padre que trabalha no Vaticano com milagres, ele tinha uma equipe que estava traduzindo o 5º Evangelho. E esse 5º Evangelho era as próximas, ou melhor, eram as palavras mais próximas de Cristo. E ele falava que o reino dos céus estava com os homens e o que mais? Que as pessoas não precisavam rezar em igrejas. Então os líderes do Vaticano viram que o Evangelho estava traduzido, eles não queriam obviamente que traduzisse esse 5º Evangelho, começou a ameaçar a mulher. Ou melhor, ele foi direto, o chefe foi direto ali matar a mulher através de um exorcismo.
esse ex-padre, detetive que estava acompanhando essa mulher, o que acontece? Ele descobriu tudo, toda a história, conversando com outro membro dessa equipe e falando que tem o evangelho, que estava questionando a necessidade de ir na igreja, do reino dos céus, e eles estavam traduzindo esse evangelho. Ainda que o padre que morreu no início do filme era o principal padre que estava traduzindo o negócio. Então, o padre simplesmente, o ex-padre começou a chegar na conclusão que o chefe não queria esse evangelho, porque obviamente ia acabar com o poder da Igreja Católica. E essa mulher, eu não estou lembrado se eu falei para vocês, vou falar de novo, os estigmados só acontecem para quem acredita em Cristo. E essa mulher era ateia. Então esse era um ponto de interrogação na cabeça do detetive. Então descobriu que a Nossa Senhora que estava sangrando, os seus olhos estavam chorando sangue, aqueles fenômenos no velório do padre, a letra aramaica, tudo isso era a mensagem desse monge que morreu. Esse monge queria revelar então a tradução do evangelho e aí mostrar então que não poderia, que não precisava na igreja para rezar. Então o ex-padre salva essa mulher e denuncia esse padre aí que estava matando a mocinha através do exorcismo de homicídio. Denuncia o padre, ela sobrevive, e é interessante que eu vi um detalhe em 2 finais de filme, que faz tempo que eu vejo esse filme, eu já assisti 4, 5 vezes. Um final fala que esse evangelho foi para o Gênesis, no Antigo Testamento, para ninguém descobrir ele. E o outro estava falando que esse evangelho é um evangelho apócrifo, que é então de São Tomé, que seria aí as palavras próximas de Jesus que o Vaticano ainda chamou de heresia. Esse é o filme, se eu não me engano tem no YouTube, o filme é maravilhoso, vamos beber água aqui que hoje eu gravei vídeo o dia inteiro. Então vamos para o mar de comentários, né? Gente, assistam que é bastante interessante, tá? O primeiro comentário são os estigmas. Muitas pessoas ao redor do mundo sofrem esses estigmas, que acontece mais fortemente ou começam a acontecer quando Jesus sofre na Semana Santa. Semana Santa, os fiéis, tem gente que fora, que se mutila para chamar a atenção, o fanatismo religioso, e tem outras pessoas que do nada aparecem essas feridas. Também é bastante interessante em falar que realmente as pessoas choram sangue, porque falam que Jesus chorou agonia, chorou aí quando era crucificado, então tem pessoas que têm esse estigma. O primeiro estigmatizado da história foi São Pedro, apóstolo de Jesus, obviamente, um dos apóstolos mais queridos dele, e depois foi para São Francisco de Assis. O que é muito interessante também, que eu mesmo não sabia, que eu achei que só católico que teria esses estigmas. Eu desde pequeno, eu estudo o cristianismo, eu nasci de uma família católica, então minha mãe sempre trouxe filmes católicos imensos, né? Muitos filmes aqui, e eu assistia, e isso aí está me ajudando muito agora. E é muito interessante que não é só católico que tem esses estigmas. Há muito tempo atrás eu ouvi uma bruxa, uma história de uma feiticeira, quer dizer, né? Que elas têm esses estigmas. Tinha, não estou lembrado que época foi isso. Então, na Semana Santa, ela, assim como outros fiéis que eu não comentei, eles sofrem, eles entram em transe e eles sofrem uma crucificação aí, tá? Eles sentem profundamente uma crucificação. Então, ela sofre, até no momento em que Cristo sofreu, quando Cristo morre, depois de 6 horas de crucificação, que durou tudo isso,
ela desmaia. Tem casos também que as pessoas sentem perfume de jasmim, que era da época de Cristo. Eu estou falando isso porque é muito interessante, além da história dessa feiticeira, Chico Xavier, um médium muito famoso aqui no Brasil, que psicografou mais de 400 livros, e ele também confessou que tinha estigmatas, ou melhor, que tinha estigmas de Cristo. Gente, o segundo comentário, talvez o mais principal, é os evangelhos apócrifos. Deixa eu me arrumar aqui para me contar a história para vocês. Primeiramente, eu estou assistindo um canal que é de um especialista, professor historiador, Jonathan Matias. Ele é historiador do cristianismo. Eu estou me baseando nele e a dar essas explicações para vocês. E ele estava comentando que depois de 300 anos da morte de Cristo aconteceu o concílio de Nicéia, porque era o seguinte: nessa época tinha muitos cristãos gnósticos, que eles eram místicos. Então tinha muitos e entre esses cristãos, muitos tinham teologias diferentes, personalidade diferente de Cristo. Tinha muitos que acreditavam que Jesus era um fantasma, que o outro, antes da crucificação, Cristo já tinha subido ao céu. E tinha várias dessas ideias. Tinha muitas teologias. E os bispos e pensadores cristãos decidiram fazer um cristianismo só. Então, como de acordo do que eles acreditavam, vamos dizer assim, eles escolheram os evangelhos apropriados para isso. Ou melhor, os evangelhos mais próximos de Cristo. Porque muitos evangelhos apócrifos foi escrito depois há muito tempo. O tipo de evangelho apócrifo que foi escrito no século II, ou no mesmo século ali do concílio de Nicéia. Então, eles pegaram os evangelhos mais próximos de Cristo. E não foi no concílio de Nicéia, como muitas pessoas falam, que foi a separação do canônico, que é dos evangelhos do Novo Testamento, e os apócrifos. Foi um tempo aí, acredito eu, mais tarde. Então, gente, é o evangelho de Tomé. Esse evangelho faz parte de uma biblioteca chamada Nag Hammadi. Nag Hammadi é uma região, não estou lembrado de que país que é. E o que acontece? Entre muitos pergaminhos que foram descobertos em 1945, é por isso que tem o nome de Biblioteca de Nag Hammadi, um deles é o Evangelho de Mateus, tem o Evangelho de Judas, tem um monte de evangelho que traz um Jesus totalmente diferente. Então, gente, esse evangelho, ele foi escrito em 140 depois que Cristo morreu. Alguns pesquisadores falam que é as palavras próximas de Jesus, só que é um assunto muito delicado e não tem como você provar isso por enquanto, tá? Mas tem um evangelho que Jesus fala que o reino dos céus está em cada uma das pessoas, e fala que as pessoas não precisam de igrejas feitas de tijolo e castelo para você achar Deus ou Jesus. Eu vou repetir, gente, porque eu sei que vai aparecer vários conservadores religiosos aqui embaixo e eu não vou aceitar ofensa. Vamos argumentar, tá bom? Esses evangelhos apócrifos, por enquanto, não são confiáveis. É um tema muito delicado aí dentro da história, tá certo? Então, eu vou trazer uma reflexão para vocês dentro da pandemia desse filme, tá? Tanto antes, mas principalmente agora, que nós não podemos sair de casa para passear, ou para a igreja, ou centro espírita, ou qualquer lugar que você vai. Essa reflexão eu trago para vocês o seguinte: será que, como que Deus é onipresente e onisciente, para quem acredita, será que é válido, será que é de extrema importância você ir na igreja louvar Ele e a Cristo?
Eu estou falando isso, veja como uma reflexão, não uma crítica, nada é malicioso, não veja nada malicioso, apenas uma reflexão. Se nós estamos numa pandemia, que a gente não pode sair de casa, porque obviamente é o contágio, por que você não pode rezar na sua casa? Por que nós não podemos, então, rezar do nosso jeito aqui? Por mais que seja muito delicado essa situação. Eu sei que essa questão, quer dizer, ela é delicada. Então, gente, a gente precisa refletir sobre isso. Que tal se a gente esperar um pouco para rezar para Cristo, a Deus, em templos aí religiosos, em igreja, em centro espírita, que seja. Que tal se a gente ter a paciência e ter fé que Deus e Cristo está com você? Vamos pensar nisso. Vamos esperar esse contágio passar. Gente, e um último comentário aqui, que eu não achei em outros vídeos que falam do estigmata, obviamente com todo respeito aos youtubers, mas eu peguei uma mensagem a mais nesse filme, que às vezes as pessoas veem tanto ali o evangelho apócrifo como comentário principal que esquecem outras reflexões desse filme, tá? No último filme, ou melhor, na última parte do filme, o chefe da repartição, que parecia que ele não queria, descobrir milagre de verdade, e ele queria matar a moça através do exorcismo. Que na verdade, ao meu entender, cada um tem a sua visão, era esse monge que estava incorporado nela, por isso também dos estigmas. Lembra que eu falei? Então, ele queria matar ela através do exorcismo. Isso me lembra de outro filme chamado Padre Dans, ou melhor, Dans, um querido de justiça, que eu já comentei aqui no canal. Ele ajudava os pobres e ele virou político, se não me engano, na França. Na Polônia, eu não estou lembrado desse país. Que ele viveu, que ele existiu de verdade. E os padres conservadores queriam tirar a batina dele, começou a falar para o povo ali que quem votava nele votava para o diabo. Ou, melhor, há tantos líderes religiosos que fazem uma lavagem cerebral nos seus fiéis e tipo, por exemplo, o bispo quer virar o presidente. E o bispo quer que o fulano seja presidente. Então ele faz uma manipulação ali nesses fiéis e transforma o adversário pessoal dele em um demônio. Então joga para os fiéis, aí ele espalha discórdia, ele espalha ódio. É terrível isso. O que as pessoas são capazes para atingir os seus objetivos? Então, gente, nós estamos chegando em quase 19 minutos. Espero que vocês gostaram, tá? Espero que vocês entenderam a reflexão aqui, tá certo? Então, tome cuidado com os comentários. Beijão, abraço para vocês. Esse daqui é o canal História em Tudo. Eu também estou no Telegram, tá? Eu comento os bastidores do canal. Se inscreva, toca no sininho, vai ter bastante novidade para vocês. Eu até ia pegar um livro, mas o livro está longe de mim. Eu estou analisando um livro chamado Alexandre VI, o Papa Sinistro. É isso mesmo, Alexandre VI, o Papa Sinistro. É o livro que comenta a família, principalmente o Papa Borgia, que foi um dos papas mais polêmicos da Igreja Católica. Gente, tudo de bom para vocês. Até mais.